E terminou a reunião, e nesse vídeo eu vou te falar detalhes do que foi tratado entre José Botto, diretor de futebol do Flamengo, e o empresário de Luiz Henrique, tanto durante a madrugada como no dia de hoje. Vou falar de um goleiro que foi contratado no Flamengo para as categorias de base e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Mudar o assunto, falar agora de um goleiro que foi contratado para o Sub-20 do Flamengo, antes de eu falar sobre essa situação do Luiz Henrique, porque terminou a reunião durante a madrugada, teve algumas outras novidades que aconteceram durante o dia de hoje e eu vou atualizar você sobre tudo. O Flamengo acertou a contratação do goleiro para o Sub-20, o goleiro Pedro Martins, ele que pertencia ao Novo Horizontino, veio se destacando por lá. E o que o Flamengo fez? Foi um goleiro embora, né? Do Sub-20 foi embora. E aí o Flamengo falou, vem cá, esse garoto está se destacando aqui no Novo Horizontino. Vamos contratar ele por empréstimo. Fez um empréstimo de 6 meses até novembro deste ano, de 2026. O garoto se destacando, desempenhando bem ali as suas funções, o Flamengo ou renova o empréstimo para o ano que vem ou fecha ali a contratação e contrata o goleiro de uma vez por todas. E o Léo Nanete é o titular da equipe Sub-20, inclusive foi convocado para a seleção brasileira da categoria, junto com o zagueiro João Vitor. Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre Luiz Henrique, mas vamos falar agora sobre a situação do Luiz Henrique, porque óbvio que movimentou muito essa quarta-feira foi a reunião que aconteceu ontem entre o José Botto, na madrugada, né? Entre o José Botto e o empresário do Luiz Henrique. E aí, hoje, a gente fez aí muitas ligações, acabou que a gente falou com muita gente para entender também um pouco do que foi falado. E eu vi a pessoa do Flamengo, a pessoa falou o seguinte para mim. Falei, vem cá, o que foi tratado nessa reunião entre o Botto e o empresário do Luiz Henrique? Aí a pessoa me falou assim, ó, ele é empresário do Luiz Henrique, mas ele é empresário de outros jogadores também que estão no Flamengo. Inclusive ele é irmão do Vitão e o Botto foi quem levou o Vitão do Palmeiras para o Shakhtar. Então assim, o Botto já tem uma relação com ele. E a pessoa me falou, essa boa relação pode facilitar uma negociação com Luiz Henrique. Mas o foco do Flamengo neste momento é a contratação do Thiago Almada, é resolver toda a situação e anunciar o Thiago Almada. Mas, foi o que a pessoa me disse, não está descartada o Flamengo já começar a pressionar o Zenit lá por um negócio. Neste momento, as conversas ou as negociações, eu posso dizer assim, está entre o Flamengo e o empresário, entre o Flamengo e o próprio Luiz Henrique. Não tem negociação ainda entre Flamengo e Zenit, até porque o Flamengo quer que o empresário vá lá no Zenit e consiga convencer o Zenit a vender o jogador. E aí tem outra questão, o dinheiro, porque o Zenit não vai pedir barato pelo Luiz Henrique, vai pedir muito pelo Luiz Henrique. E aí o Flamengo ou vai colocar um jogador na negociação, que é o mais provável, que é o que o Flamengo quer, só que além disso, o Flamengo ainda quer pagar parcelado. E aí que o Zenit faz um jogo duro, porque a ideia deles é receber à vista, ou uma maior parte possível. O Flamengo vai trabalhando e vai tentar fechar essa negociação, mas dentro do Flamengo há um otimismo muito grande para a chegada do Almada e há, obviamente, um desejo, ouve a palavra que eu estou dizendo, um desejo de contratar o Luiz Henrique. Querer não é poder. Vai depender da condição que o Zenit vai aceitar, vai depender do valor final que o Zenit vai pedir na negociação e vai depender da vontade do jogador. A vontade do jogador já está resolvida. O jogador quer vir para o Flamengo, o jogador topa vir para o Flamengo. Agora depende de quanto o Zenit vai querer e de como o Zenit vai querer receber, se vai ou não aceitar um jogador nessa negociação. Flazoeiro, mas e o Gonzalo Plata? Não ia ser uma troca? O Gonzalo Plata é uma possibilidade. Não é que, vai ser o Plata. Pode ser algum outro jogador, pode ser o Luiz Araújo, pode ser o próprio Jorge Carrascal ou algum outro jogador que o Zenit queira contratar do Flamengo. Então,
vai depender dessa questão. Quando a negociação deixar de ser Flamengo e empresário do jogador e passar a ser Flamengo e Zenit, aí o Zenit começa a fazer os pedidos, começa a fazer as exigências e o Flamengo vê até onde ele pode chegar dentro dessas possibilidades. Mudando o assunto, falar sobre Thiago Almada rapidinho. O Flamengo já trabalha, já trocando documentos com o Atlético de Madrid. A tendência é que essa situação do Thiago Almada fecha o quanto antes. Está todo mundo ansioso, esperando a chegada aí do Thiago Almada, mas o que eu recebi hoje também foi isso por aqui, tá certo? Pessoal, a reunião foi mais para tentar uma aproximação, foi mais para conversar algumas coisas mesmo, entre o próprio jogadores do empresário que estão no Flamengo, entre o próprio Luiz Henrique, mas por enquanto a negociação se está restrita ao Flamengo e o empresário e ainda não chegou lá no Zenit. Quando chegar no Zenit, aí a conversa muda, aí realmente vira uma negociação, deixa de ser só um interesse e passa a ser uma negociação, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui lembrando, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!